só havia 7 policiais na rua para proteger uma cidade de 163 mil habitantes. Esse era o quadro da segurança que a Rosiana encontrou em abril de 2009. E a segurança tinha passado por uma fase muito melhor, até 2002, quando a Rosiana esteve no governo. A partir de abril de 2009, eu vi como prefeito, e com muita alegria, a polícia nas ruas da minha cidade. Eu fui obrigado a criar uma guarda municipal, que hoje tem um efetivo de 300 homens, para dar o primeiro atendimento à população, porque era ausência total e absoluta. A Rosiana voltou em abril de 2009 e nós começamos a ver as viaturas que foram compradas pelo Estado. Ela comprou mais de 600 veículos de imediato e colocar o policiamento ostensivo na rua. Outras ações foram desenvolvidas. Por exemplo, hoje o Estado tem uma Secretaria de Administração Penitenciária que cuida da questão das penitenciárias, deixando a Secretaria de Segurança especializando-se na questão da investigação e da repressão. A governadora já autorizou um concurso para delegados. Aliás, eu acho que dos 300 delegados que tem hoje no Maranhão, quase todos ingressaram no serviço público por concurso realizado nos governos de Rosiana. Foi a primeira vez que os municípios passaram a ter delegado de carreira. Aí se chamava antigamente delegado calça curta, né? Era o sargento da PM, era o policial militar que quebrava o galho. Então, essas ações estão acontecendo e, a partir deste ano, o Estado consegue uma grande vitória, que é retomar o equilíbrio orçamentário do Estado. Em abril de 2009, quando a Rosiana assumiu, só para vocês terem uma ideia, o orçamento da Secretaria de Infraestrutura do Estado era 600 milhões de reais para o ano inteiro. Em abril, no dia 17 de abril, no dia que a Rosiana assumiu, não tinha mais um centavo. E a gente não vê as obras para onde esse recurso foi. Quer dizer, de janeiro a março, foram gastos 600 milhões de reais, antes da Rosiana assumir, porque ficou aquela história, o governo cai, o governo não cai. Enquanto isso, o orçamento foi sendo dilapidado. Então, eu quando voltei agora em janeiro a ocupar cargo no Estado, saí da prefeitura no dia 31 de janeiro, eu tomei um susto. Como é que se destrói um Estado em 7 anos? Mas todas as políticas, todas, não ficou uma em pé. A segurança é uma delas. Agora, existe um plano de segurança que a governadora já aprovou. A Secretaria este ano, está aqui no estúdio o secretário Fábio Gondim do Planejamento, que recebeu uma determinação expressa da governadora e alocou este ano muito mais recursos para a segurança do que havia no passado. A administração penitenciária está cuidando da sua parte, a Secretaria de Segurança está fazendo um grande programa de obras de recuperação, porque a questão é tão grave. A questão é a falta de dignidade humana. As delegacias não apresentavam condições de alojamento nem de animais irracionais, quanto mais seres humanos. Aqui em Timon, ontem, com muita alegria, eu visitei as obras já em fase finalíssima de construção do complexo ICRIM-IML, quer dizer, Instituto de Criminalística e Instituto Médico Legal. O que é que isso tem a ver com a segurança? Havia 8 delegados lá e vários peritos agradecendo a governadora por essa iniciativa, porque com a perícia técnica funcionando, você comete menos injustiça, a justiça pode ser mais justa e os crimes são elucidados com mais rapidez. Você mantém os criminosos mais tempo na cadeia. Mais tempo na cadeia. Falta ainda a questão do efetivo. A Polícia Militar tem um efetivo muito baixo. Agora, secretário, se o senhor me permite, vocês estão com um problema lá de 50 dias, segundo as informações aqui do Dedé de Codó, em que os delegados estão de greve. Sim. Como vai se resolver isso? Olha, a questão da greve dos delegados, ela atinge outras categorias profissionais e de outros estados também. É preciso que a gente coloque primeiro que o nível salarial de todos os servidores públicos do Brasil normalmente é muito baixo. Funcionário público não fica rico. Entendo. Quem opta por ser funcionário público tem que se enquadrar nesse determinismo, não vai ficar rico. O delegado é uma das categorias que ganha melhor, não estou dizendo que ganha muito. Não ganha muito, ninguém ganha muito. Mas os delegados têm uma remuneração privilegiada em relação aos professores, por exemplo. E são profissionais de nível superior da mesma forma dos professores. Eu defendo, e até porque eu sou funcionário público também, eu defendo que o servidor público tenha que reivindicar e lutar permanentemente pela melhoria da sua remuneração e por condições de trabalho melhores. Entretanto,
Existem algumas limitações hoje no Estado, sobretudo de ordem orçamentária. Quer dizer, o Estado tem uma folha gigante de 237 milhões de reais todo mês. Aí vem a pergunta, mas o que é que o delegado tem a ver com isso? Tem porque ele tem um patrão, que é o Estado, que ao longo do tempo pagou muito mal, empregou demais, tem muita gente, e que por conta disso não consegue assegurar uma remuneração melhor. Entretanto, a remuneração do delegado do Maranhão, na faixa inicial, se não me engano, é a 7ª ou 8ª do Brasil. Então é por isso que eu digo que o delegado do Maranhão ganha mal, como ganha em todos os estados, mas comparando com a realidade do Maranhão, ainda ganha melhor do que muitos outros. O que é que eles reivindicam? Eles reivindicam a incorporação de hora extra, quer dizer, aumento de vencimentos e concessão de mais 10% de remuneração que seriam incorporados ao vencimento a partir de janeiro. É justo? Claro que é. É mais do que justo. Entretanto, existe uma vedação de ordem legal, a lei de responsabilidade fiscal só permite que você conceda reajuste se esse reajuste estiver previsto na lei de diretrizes orçamentárias do ano anterior e tiver uma dotação orçamentária específica para isso, e não tem. Então, conceder o reajuste de vencimento agora para os delegados seria um ato de justiça em relação aos delegados, porém, um ato ilegal, porque não tem amparo da legislação, e um ato de justiça em relação aos quase 100 mil outros funcionários públicos que teriam direito a um tratamento isonômico. Essa que é a questão. A governadora está determinando a abertura de vários concursos no segundo semestre para que os concursos sejam, para que os aprovados sejam nomeados em 2012. Por que isso? Porque agora o secretário Fábio Gondim vai se dar o trabalho de fazer o orçamento do próximo ano e ajustar essas questões em 2012, 2013, 2014, de modo a que o governo não pratique atos de irresponsabilidade como se via no passado. Essa aqui é a questão. Gostaria de abraçar a cidade de Benedito Leite, no Maranhão, que faz fronteira com Uruçuí, nos assistindo agora. Quero abraçar também a cidade de São Francisco do Maranhão, que faz fronteira com Amarante, nos assistindo agora. Quero mandar um abraço, aliás, o vereador Arilson, de Barão do Grajaú, que faz fronteira com Florianópolis, que o seu nome é o nome mais forte para suceder aí na sucessão da governadora. Obrigado, Arilson, um abração para ele. Generosidade do meu amigo vereador lá de Barão de Grajaú. Barão de Grajaú. E eu vou aproveitar, Silas, para dar o meu abraço também a Benedito Leite, onde eu tenho muitos amigos. Pois é. E São Francisco do Maranhão também. Um abraço a todos. Cidade onde o sinal da gente chega aí. Isso, muito bem. A nossa audiência está colocando. O Francisco de Benedito Leite pergunta o que o senhor acha da divisão do Maranhão com o Maranhão do Sul, a criação do Maranhão do Sul. Olha, a gente tem que analisar essa questão sobre dois lados. Sobre o aspecto político e sobre o aspecto técnico. Sobre o aspecto político, é claro que o cidadão tem o direito de estar onde ele quer. Claro. Isso é um direito inalienável do cidadão. Então, se a região sul do Maranhão entender que pode se separar do Estado e constituir um outro Maranhão, o Maranhão do Sul, eu defendo, aprovo e aplaudo esse direito. Entretanto, é preciso que essa discussão, essa decisão de separar, seja tomada de forma consciente, de forma coerente. É muito bom quando a gente divide riqueza. Dividir pobreza eu não sei se é tão bom. Porque não adianta a gente ter dois estados mais pobres do que o que a gente tem hoje. Se a gente pudesse dividir o estado e potencializar a riqueza, seria bom para todo mundo. E eu não tenho essa informação. Eu não tenho esse estudo técnico provando que com a separação seria melhor para o Maranhão do Sul ou para o Maranhão do Norte. Ou Maranhão simplesmente. Mas eu acho que é um direito inalienável. Se a população do Sul tem esse desejo, que vá adiante. Agora, que se preocupe também com essas questões. Eu defendo a ideia. O Vicente, que está em Codó, mas mora na Grande São Luís, pergunta se o senhor não tem intenção de se candidatar agora à Prefeitura de São Luís, já que São Luís está precisando de um grande gestor. Olha, o nome dele é? Vicente. Eu agradeço a distinção que o Vicente está fazendo. O Vicente deve estar falando isso por duas razões. A primeira
ele deve conhecer bem São Luís e conhece bem São José de Ribamar, que é a única cidade que faz fronteira com a capital. E isso realmente provocou uma corrente favorável de opinião na ilha toda e até fora da ilha, em relação ao que se fez em São José de Ribamar em 6 anos, que é fruto exclusivamente de muito trabalho e de participação do cidadão, quer dizer, respeito ao cidadão. Eu disse ainda agora no seminário que em 6 anos eu fiz 400 obras. E dessas 400 obras, apenas 20 foram com convênios federais. E das 400 eu consegui 10 em convênio com o governo estadual, mas só depois que a Rosiana voltou. Eu fiquei de abril de 2005 até abril de 2009 sem receber 1 centavo de apoio do Estado. Mas nesse período eu fiz 300 obras. Então, a minha tese qual é? É que é possível fazer. O prefeito não pode tudo, mas pode muito, quando ele ouve a população. E eu fiz isso, eu fiz esse dever de casa. Eu não sei se essas 300 obras que eu fiz em 5 anos, ou as 400 que fiz em 6 anos, elas serão lembradas, mas o meu objetivo não era esse. O meu objetivo naquele momento era atender a reivindicação do cidadão. O governo tem que ter um lastro técnico de programação. Mas quando as carências são muito grandes, e é o caso lá, uma cidade enorme, que vivia há 20 anos sob a luta de 2 grupos políticos, quando não era um era outro, quando não era o outro era o um, e aparece uma terceira via que muda, de um grupo que hoje é hegemônico e que muda a cidade em 6 anos. Então é natural que a população de São Luís, que vive muito em São José de Ribamar, né, são 46 quilômetros de fronteira, às vezes a gente está com um pé no município em São Luís e o outro pé está no outro município. É natural que a população de São Luís quisesse que São Luís também passasse por isso. Entretanto, o meu projeto, a partir de 1º de janeiro deste ano, quando eu recebi o convite da governadora, é me dedicar integralmente a essa causa estadual, ajudar no que eu puder. Eu e a equipe de secretários que a governadora, a quem ela confiou as políticas públicas, nós todos estamos imbuídos do propósito de fazer um governo que a população do Maranhão merece. Então eu não serei candidato a prefeito de São Luís em 2014, porque 2012, esse não é... 2012, desculpa. Prefeito de São Luís em 2012, porque esse não é o projeto do nosso grupo político e não foi essa a minha intenção ao sair da prefeitura de Ribamar. Por que o senhor não ajuda a prefeita de Timon? Timon está um caos, secretário. O governo do estado ajuda a prefeitura de Timon e ajuda muito. O governo do estado, como eu falei, o estado se encontrava numa situação, como eu falei para vocês, o estado é que estava precisando ser ajudado. Porque né? Tinha um rombo de R$1 bilhão no orçamento em 2009. Então, os 8 meses de 2009 e os 12 meses de 2010 foram nesse sentido, de recolocar as coisas em ordem. Tanto é que em 2011 nós não teremos mais déficit orçamentário. Mas não é que o Estado não ajude a Prefeitura de Timon, o Estado ajuda a Prefeitura de todos os municípios. E uma prova da distinção e do carinho que o governo do Estado tem com a Prefeita Socorro e com a cidade de Timon é a realização deste seminário aqui. Nós trouxemos para Timon 3 regiões, mas escolhemos a cidade de Timon para fazer o seminário. Além disso, existem as outras ações do Estado que estão aí. A gente não consegue, em 6 meses de governo, eu não considero este governo, e não é o mesmo mandato anterior, o mesmo mandato foi um mandato de consertar. Este mandato será um mandato de grandes realizações, inclusive em Timon, que é uma das principais cidades do estado. Vou fazer algumas colocações das participações aqui. Por exemplo, o pessoal de Benedito Leite reclama que a região de São Domingos do Azeitão, etc. e tal, está meio que abandonada pelo estado, distante, né, e não está pedindo divisão, segundo a participação. Em Chapadinha, né, diz que precisa melhorar a questão do alcance das universidades para o povo de Chapadinha. Em São Francisco do Maranhão, acessos às principais cidades do Maranhão ainda faltam para São Francisco do Maranhão. Enfim, são muitas as colocações. Tá certo, secretário? Olha, se você for a qualquer lugar do Maranhão, você vai ouvir reclamações desse tipo. E as pessoas fazem isso com razão.
Quer dizer, aquele modelo de gestão que a governadora deixou implantado das gerências regionais foi destruído pelo governo que veio depois.